E aí, galera de casa, professor Jair chegando para mais uma aula de arte e hoje nós vamos dar continuidade a um tema muito bacana. Na última aula nós falamos sobre o teatro, sobre a ópera, falamos sobre o teatro de ópera e hoje nós vamos falar a ópera no Brasil. Em nosso encontro através do Google Meet, eu trouxe alguns vídeos para que vocês pudessem compreender e entender como funcionava a ópera. Vídeos de apresentações famosas e aí nós discutimos sobre cada vídeo. Nós falamos um pouco quais as sensações que vocês sentiam ao ver um espetáculo de ópera e o que vocês conseguiram absorver vendo aqueles vídeos. Foi interessante a nossa aula, uma aula bem dinâmica, trazendo vídeos e informações sobre o teatro de ópera, sobre o teatro e a ópera. E hoje nós vamos falar sobre a ópera no Brasil. Mas antes de entrarmos nesse assunto que vai falar sobre a ópera no Brasil, nós vamos relembrar um pouco do que nós estudamos na última aula, trazer alguns fatos importantes para que a gente possa compreender e dar sequência aos nossos estudos falando sobre ópera no mundo e ópera no Brasil. Será se funciona aqui no nosso país? Você já viu algum espetáculo? Será se você já viu na internet algum artista que trabalhe com ópera? Nós vamos explorar um pouco sobre a ópera no Brasil. Prepara teu material, aí junto com você, marca texto, pausa o vídeo se for necessário, volta quantas vezes for preciso para que você possa compreender a nossa aula. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o teatro. Lembra que na aula passada nós falamos que era importante deixar um pouco de lado a ideia da história da calçada da fama, que nós havíamos estudado em uma aula, e se concentrarmos um pouco sobre o teatro, né? Que o teatro, durante o período barroco, entre o final do século XVI e o século XVIII, eles tinham uma forma de teatro mesclado junto à música, que era tão famosa quanto os filmes estadunidenses, os filmes americanos, né? Igual os seus atores e atrizes que estão hoje lá no cinema americano. Essa forma é a ópera, né? Pouco falada muitas vezes, mas é interessante que eu e você possamos discutir um pouco sobre essa importância da ópera, né? Então nós vamos trazer aqui essa discussão. Então, relembrando a ópera é uma forma teatral, né? Que vai trazer música e teatro e que é apresentado até os dias atuais, embora não seja de fácil acesso. Suas estreias eram concorridas e seus atores e atrizes, os cantores, foram muito admirados por todos. A ópera em essência, um drama musical. Então é interessante que você possamos compreender isso, que a ópera é, em sua essência, um drama musical, no qual um texto dramático, prestem bem atenção, que entra a questão do drama, né? E o drama na música e o drama também no texto. Então, o drama musical e um texto dramático. A ópera séria ou cômica, ópera bufa, chamada libreto e cantado total ou parcialmente por solistas e coros, acompanhados ou não de uma orquestra, né? As óperas, elas surgiram em Florença, tá? Na Itália, no século XVI, durante o Renascimento, e predominou na Europa entre os séculos XVII, XVIII e XIX e o XX. Na época em que a ópera surgiu, a Igreja Católica, nós discutimos um pouco sobre isso, vamos aqui trazer um destaque, né? Nessa época a Igreja Católica só permitia a execução de cantos religiosos, sem acompanhamento instrumental. Todavia, um grupo de músicos chamados Camerata Florentina empenhou-se em reviver o estilo musical dramático da Grécia Antiga, a tragédia. Então nós temos aqui o drama e temos a tragédia, juntos nos grandes espetáculos, que são os espetáculos das óperas. Tá? Então vamos lá. O que acontecia? Eram declamados de modo quase cantado e acompanhado por flautas e liras. Inicialmente, essa forma de ópera eram recitativos, ou seja, isso também fazia parte de todo aquele glamour, né?
As frases eram mais declamadas, recitadas do que cantadas. Desde então, a ópera se livrou do padrão que era imposto pela igreja e agregou diversos estilos e temas ao seu repertório. Então, ele sai daquele estilo que se tinha, que era recitadas, né, e passa aí a um novo processo, né, se liberta e ele tem ali um espaço de liberdade, né, vai se livrar do padrão. Espero que você esteja lembrando, né, nós trouxemos ali algumas imagens e vídeo para que a gente pudesse compreender um pouco sobre essa relação que existe da música, que existe em relação ao teatro, em relação à ópera. Falamos sobre Cláudio Monteverde, 1567-1643, que foi o primeiro grande compositor que se dedicou à ópera. Foi ele que demonstrou que era possível utilizar uma ampla variedade de artifícios e estilos musicais com a finalidade de realçar o drama contado na ópera. Então a ópera tem uma relação muito forte com o drama, né, com a dramaticidade. Então nós vamos perceber, assim como vocês perceberam o vídeo que eu trouxe para vocês, que tinha lá uma relação de mulheres que estavam, a relação delas era entre mãe e filha, né? A gente percebia isso naquele vídeo em que nós assistimos ali. Então vamos aqui dando sequência à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a ópera no Brasil, mas antes o teatro de ópera. O primeiro teatro de ópera, nós falamos, foi inaugurado em 1637. As datas, elas são de grande importância. Aonde estava esse teatro, que era chamado Teatro de Ópera? Estava onde, turma? Em Veneza, na Itália. Depois, muitos outros foram inaugurados, tornando o estilo acessível ao público e divulgando essa forma de fazer teatro e música conjuntamente, ou seja, estava ali em um único palco o teatro e a música. Para quê? Para trazer ali a arte conjuntamente. Então, no século XIX, a ópera já havia sido difundida por toda a Europa. Então, olha aqui essa relação, quando ele fala difundida, foi se espalhando. Desde então, esteve presente em todos os períodos da história da música ocidental, acompanhando as tendências das outras formas musicais. Então, trazendo aqui essa imagem do interior do Teatro de São Carlos, em Nápoles, 1916. Tá? Então, aqui, mais à frente, nós vamos perceber o mais antigo teatro da ópera do mundo ainda em funcionamento é o Teatro São Carlo, fundado em 1737 na cidade italiana de Nápoles. O nome também é homenagem ao rei Carlos III de Bourbon, o qual desejava para a cidade um teatro que representasse o seu poder real. Então, se você buscar na história, você vai perceber que os teatros, eles eram imponentes, eles eram importantes para a época, assim como hoje o teatro moderno, né, ele é importante para a nossa geração. Cultura, arte, passa ali pelo palco de um teatro. Então, vocês percebam que esse projeto tem a autoria de arquitetos Giovanni Antônio Medrano e Ângelo Carassali, e a decoração foi feita em ouro e azul, cores tradicionais de Borbões. Só que em 1816 houve um incêndio e destruiu o teatro, que foi reconstruído depois, dentro de um período de 9 meses, sob mandato já do rei Fernando I, das duas Sicílias e filho de Carlos III da Espanha. Então está a imagem do teatro nesse processo de incêndio. Bom, então nós recapitulamos aqui as informações importantes sobre a ópera, né? Sobre o teatro, né, de ópera, sobre o próprio teatro e sobre a ópera, né? Nós trouxemos essas informações. Para casa, eu havia passado algumas perguntas para vocês, né? Algumas perguntas bacanas para que vocês pudessem estar respondendo. Dizia o seguinte: você já ouviu uma ópera? Gostou? Por quê? Você acha que a ópera tem mais relação com a música ou com o teatro? Por quê? Então a pergunta era, ela vai mais para o lado do teatro ou vai mais para a música? Ou qual é essa relação?
E a próxima pergunta era: o que seria necessário para que a ópera fosse atualmente tão famosa e atingisse grande público como no passado? Então, uma reflexão que você em casa, com certeza, respondeu essas perguntas que foram produzidas justamente para aguçar, para despertar você a questionar sobre movimentos culturais, a questionar você sobre ideias culturais, sobre ritmos, enfim, e aí, entre eles, falar um pouco sobre a ópera. Então, agora, a ópera no Brasil. Ela chega ao Brasil por influência da colonização portuguesa. No século XVI, os jesuítas produziram montagens teatrais com música utilizando flauta, pandeiro e viola. Mais à frente, no século XVIII, as principais cidades do país já possuíam teatros, conhecidos como casas de óperas ou simplesmente ópera. Após a vinda da família real para o Brasil, em 1808, e a construção de academias de ensino e incentivos às artes, a produção de óperas tomou impulso e deixou marcas profundas na história nacional. De acordo com pesquisas acadêmicas, a primeira ópera brasileira, atentos a essa informação, a primeira ópera brasileira teria sido Le Deux Gemelli, do padre José Maurício Nunes Garcia, de 1767 e 1830, mas pouco se sabe sobre ela. Segundo historiadores, o padre carioca era maestro e multi-instrumentista. Você que não sabe o que é um multi-instrumentista, é justamente um músico que tem a capacidade de tocar vários instrumentos. Então, e aí ele se apodera disso que ele sabe, e aí ele consegue fazer ali várias cenas utilizando os vários instrumentos. Sendo muito admirado pelo príncipe regente Dom João, em 1860, a Imperial Academia de Música e a Ópera Nacional começaram a produzir espetáculo com os primeiros nomes da história da ópera brasileira, como A Noite de São João, de Elias Alves Lobo, sobre o libreto do escritor José de Alencar. Nesse período surgiu também um dos maiores compositores da nossa ópera, Antônio Carlos Gomes, 1836 a 1896, e suas principais influências foram Roseni, Bellini, Donizete e Verdi Carlos Gomes, e também foi o primeiro compositor brasileiro a ser reconhecido no exterior, apresentando-se no Teatro Scala de Milão, na Itália, vindo de uma família de músicos. Carlos Gomes foi aluno do Conservatório de Música da Academia de Ópera Nacional, onde atuou como músico, compositor e regente. Então nós vamos ver agora suas principais composições, que são elas: A Noite do Castelo, Rio de Janeiro, 1861, Joana de Flandres, Rio de Janeiro, 1863, o Guarani, Milão, 1870. Talvez você esteja se perguntando: professor, são muitas datas, para que a gente possa aprender, mas é interessante que a gente fale um pouco sobre essas datas para compreender que o nosso país já vem há muitos anos tendo essa relação direta com a ópera, Então, é importante que a gente possa conhecer. E aqui passa por outras obras, o Colombo, o Escravo, enfim, são alguns temas que nós estamos apresentando aí para vocês, Bem, mesmo com a escassez de escritores para libretos ou escritores teatrais, que também escrevessem para o canto, outros importantes compositores brasileiros também produziram óperas. Na primeira metade do século XX, o maior evento artístico nacional contribuiu com os talentos envolvidos na modernização do gênero musical, a Semana de Arte Moderna. Interessante que a gente conheça um pouco sobre isso, sobre essa questão da arte moderna. Então aqui vai alguns nomes: Heitor Vilas-Lobo. Eu vou passar aqui esses nomes para que você possa conhecer. Oscar Lorenzo Fernandes. Com calma você vai ler um pouco sobre a biografia. Moza Camargo Guarnieri. Aqui são alguns nomes e que você pode justamente pesquisar essas informações sobre ele, sobre Heitor Villa-Lobos, Oscar Lorenzo e Moza Camargo.
alguns nomes que contribuíram com a ópera. Hoje não se fala muito sobre ópera, mas é interessante que eu e você possamos conhecer a história de como ela veio, como ela surgiu. A Europa chegou através dos portugueses ao Brasil. Eu vou ficando por aqui, mas deixo uma dica para vocês. Pesquise um pouco mais sobre esses nomes e você vai aprender muito mais sobre a arte, sobre a cultura e principalmente sobre a ópera. Valeu!